Em uma semana bastante difícil para os mercados ao redor do mundo, os investidores tiveram que ter sangue frio para acompanhar tudo de perto. A escalada do conflito no Oriente Médio, com a participação direta do Irã ao atacar pela primeira vez Israel, aumentou as preocupações sobre seus efeitos, principalmente sobre as commodities. Destaque para o minério de ferro, que acumulou ganhos de 5% na semana. O clima hostil continuou até na última sexta-feira. Um novo ataque foi realizado, dessa vez de Israel contra o Irã. Seria essa uma guerra interminável? Temos que acompanhar. Matheus Spies falou sobre os impactos da escalada de tensões sobre os mercados. Claro que aqui não ajuda em nada o fato da gente ter bastante ruído doméstico, fiscal, mas o movimento do real ele está associado à alta dos juros nos Estados Unidos e também essa aversão a risco, né, que provoca uma certa aversão dos investidores estrangeiros a mercados mais voláteis, a exemplo de mercados emergentes, dos quais o Brasil é participante, né, está entre eles. Dito isso, a gente deve continuar pressionado, pelo menos no curto prazo, mas o desfecho dessa história, ao menos por enquanto, me parece não tão ruim quanto se poderia pressupor na semana passada, né, quando todo mundo estava nervoso, ansioso para o que pudesse acontecer. O estresse acentuado observado nos últimos dias também se deve ao adiamento dos cortes de juros nos Estados Unidos, o que abriu espaço para maior valorização do dólar frente à real em mais de um ano. Veja o que o analista Enzo Pacheco falou sobre o assunto. Consequentemente, se você tem menos corte de juros, você ainda tem uma taxa de juros elevada por lá, e aí o investidor ele pensa às vezes, né, para que eu vou correr um risco, talvez de um país com uma moeda exótica, né? Infelizmente a gente tem que tratar o real como uma moeda exótica, se eu posso comprar um título do Tesouro Americano que paga 5%, pouco mais de 5%. Então você tem esses dois fatores, né? A gente tem tantos fatores do Brasil, mas esse fator eu acho que é o principal fator hoje no mundo, e não só no Brasil. Se for pegar o DXY, né, que é um índice do dólar frente às moedas, algumas moedas do mundo, então você está falando do euro, você está falando do franco suíço, da libra, ele está no maior patamar de meados do ano passado, quando o juro chegou a bater 5%, e ali em 2020, quando você teve o início do aumento de juros por Fed, a gente não sabia também onde ia parar, né? O Fed começou antes de outros pares, isso sugou os recursos do mundo inteiro para investir nesses títulos americanos que estavam pagando mais. Então, a gente acaba ficando à mercê do que o Jerome Powell lá e companhia vão fazer, né, nos Estados Unidos. Não tem muito para onde fugir. Não bastasse lá fora, aqui a mudança nas metas fiscais dos próximos anos abalou a confiança fiscal. Uma possível flexibilização da trajetória fiscal no Brasil acertou em cheio o mercado de títulos públicos, com o Tesouro Direto pagando taxas de mais de 6%. Bom para os investidores de renda fixa, segundo Laís Costa. Todos os títulos hoje eles estão mais atrativos, né? Por essa recente elevação de juros, mas comparando com o da Selic, eu acredito que o IPCA tem várias vantagens, né? Primeiro que se você abrir um horizonte um pouco maior de um ano, por mais que a gente tenha todos esses fatores que a gente citou agora que justificam a elevação dos juros, a gente acredita que, por exemplo, o título com vencimento em 2027, né, quando você olha na Bloomberg, ele está acima de 11%, né, está flertando ali com 11%. E a gente acha um nível de juros muito alto, né? Se a média de juros daqui até 2027 for 11%, de fato a gente vai ter um aperto muito forte monetário, e esse não é o nosso cenário base. Então, se você olhar para a Selic, me parece que essa simetria é para baixo. No caso dos títulos pós-fixados de Selic, quando você tem essa simetria para baixo, o rendimento do investidor tende a ser menor com esse reajuste, né? Além disso, novas falas de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, revelaram uma nova preocupação: o mercado tentar ajustar as expectativas para a Selic, depois de falas mais duras do presidente do BC nos últimos dias. Já se fala num corte de 0,25 pontos percentuais na decisão do próximo dia 8 de maio, em vez de 0,50 pontos percentuais. Mesmo assim, a sexta-feira foi dia de comemoração para a Petz, que viu suas ações dispararem com a notícia da fusão com a Cobasi. A nova empresa teria a possibilidade de receita da ordem de 7 bilhões de reais e se tornaria a gigante do setor no país. Henrique Cavalcante avaliou a transação. Bom, a gente já teve recomendação de compra em Petz, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, já faz um tempo. Hoje a gente tem uma recomendação neutra, ela não está presente nas carteiras recomendadas da casa, por conta de alguns motivos, né? Eu acho que o ambiente competitivo no mercado pet mudou muito e está bastante difícil, muito pressionado
por essas plataformas que eu falei de e-commerce, que tem um poder de preço e um poder competitivo muito forte, né, para bater de frente com essas grandes do setor. E eu acho que muito em linha com isso que a gente precisa de mais dados para entender o que vai ser essa nova empresa e ajustar nossos modelos. A gente prefere aqui manter a nossa recomendação neutra. Estes foram os destaques do Giro do Mercado nesta semana. Vejo você na semana que vem.